O Jornal Estado recebe no videocast Caráter hoje Lúcio Gomes, coordenador da campanha do pré-candidato ao governo do Estado, Ciro Gomes. Lúcio, muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal Estado. É um prazer estar aqui, à disposição. Vamos conversar. Eu acho que é um momento bom para a gente colocar as coisas, né? E ouvir também. Nós estamos aqui para isso. O nosso programa chama Caráter e é por isso que eu pergunto qual é o seu caráter. Bom, o meu caráter é um caráter, deixa eu pensar aqui, porque de fato é bem abrangente e conforme nós já tínhamos até rapidamente conversado, tem sempre que ser acompanhado de um adjetivo, né? E eu sou uma pessoa que procura servir. Eu estou sempre procurando ser um facilitador. Mas também, por outro lado, não gosto de prometer o que eu não posso, o que eu não possa eventualmente atender. Então tem sido assim na minha vida inteira. Você não me perguntou, mas eu tenho 67 anos e mais de 40 anos, tanto na iniciativa privada, onde eu passei quase 20 anos, mas também no serviço público. Ficou aí um misto aí de quase metade, metade. E eu sempre buscando, eu trabalhei na iniciativa privada na área de vendas, sempre contactando clientes, procurando ouvir sempre. Fui muito treinado, como se diz, no chão de fábrica, mas também no serviço público. Eu fui chefe de gabinete do Ciro no primeiro mandato dele, lá em. Estou falando de mandato primeiro porque eu já estou considerando já que uma boa perspectiva para o próximo mandato, né? Mas eu também fui secretário da cidade, fui secretário da infraestrutura, fui residente do DAE, sou professor aposentado da Universidade Estadual Vale do Acaraú, onde eu também fui diretor. E sempre, como eu estava dizendo, procurando servir e procurar atender as pessoas. E aí, quando acontece um evento que eu sou demandado, eu fico assim, incomodado se eu não tenho condição de atender. Mas eu sempre sou sincero e procuro não prometer. A minha promessa sempre é fazer o meu melhor. Interessante. Interessante porque ele falou muito da identidade dele. E caráter é sobre identidade. Caráter todo mundo tem. Pode ser bom, pode não ser bom, mas todo mundo tem. Lúcio, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco. Gabriela agradeceu, mas eu gostaria, como jornalista, de agradecer a sua presença para que a gente possa discutir esse período ainda pré-eleitoral, já pensando lá na frente, né? E por isso, a minha primeira pergunta: você vem de uma família tradicionalmente, aliás, você está numa família tradicionalmente política, né, com cargos eletivos, com cargos de confiança, enfim, mas você claramente escolheu estar de um lado, né, dada essa dissidência que existe, né, entre o senador Cid Gomes, que está na base, e o seu irmão também, Ciro Gomes, que está na oposição. Por que você escolheu esse projeto da oposição? Afinidade, o que seria? Bom, como eu falei, eu sempre estive acompanhando o Ciro, inclusive eu nem falei, mas é uma campanha dele de presidente, eu me licenciei da iniciativa privada onde eu estava, tirei 6 meses e fui de corpo e alma para a campanha tentar ajudar. Então, eu tenho acompanhado o Ciro até pela própria proximidade das idades, né? O Ciro é o mais velho, eu sou o segundo, e depois do papai foi o Ciro que abriu todas essas oportunidades para esse grupo que cresceu tanto que acabou se dividindo, mas o Ciro toda a vida foi a nossa referência, desde lá a nossa política em Sobral, depois na regional, e depois, rompendo as fronteiras do Ceará, ele teve essa projeção nacional. Você vê que hoje, até hoje, mesmo ele não disputando uma campanha nacional, há quem force que a campanha estadual ela tenha uma conotação federal, quando o nosso foco, de fato, tem sido a campanha estadual e toda a problemática, né, do estado do Ceará. E quais são exatamente os passos agora dessa pré-campanha? Em que pé está a construção dessa campanha aqui para o governo? Nesse período, a gente até precisa saber mais o que é que não pode fazer do que mesmo do que pode fazer, né? Porque qualquer coisa que se faça movimentando recursos
expressivos que chamem muita atenção, isso aí vai ser uma infração à legislação. Então, nós temos procurado, nesse período, mais fazer reuniões e o Ciro anunciar a pré-candidatura dele, e é isso que nós temos procurado fazer. O senhor, eu sempre converso com o capitão Wagner, presidente da federação. E o senhor é filiado à União Brasil e, de vez em quando a gente conversa falando sobre nominatas a deputados federais, ele cita o seu nome como possível nome para ir como pré-candidato e talvez candidato confirmado com a nominata. Eu lhe pergunto, o senhor está pré-candidato a deputado federal ou não? Ou está concentrado só mesmo nessa campanha do Ciro? Como é que está essa construção? Não, eu acho que deve ter algum equívoco. Eu sou filiado ao PSDB hoje, eu praticamente entrei junto com o Ciro, não naquela mesma data, mas foi um tempinho depois. Até então eu era filiado ao PDT e não, eu não pretendo me candidatar a nada. Vamos falar então de economia. A campanha de oposição, a pré-campanha de oposição, fala muitas críticas em relação à economia, à situação da economia no nosso estado. Ano passado, a gente viu aí um certo crescimento da economia. O ex-secretário da Casa Civil colocou um dado aqui em entrevista que houve um crescimento de 10% no ano passado, mas esse ano a gente observa uma estabilidade na indústria. Quais são as críticas concretas da pré-campanha de Ciro Gomes em relação à economia? Bom, eu não me sinto assim muito confortável para entrar, como se diz no jargão, no buraco do queijo da economia, porque, aliás, é um pouco diferente do Ciro. O Ciro é advogado, mas o Ciro tem, ao longo desses anos aí, se preparado, tem estudado bastante economia. E eu sou engenheiro civil, apesar de, como eu falei, eu trabalhei bastante na área de vendas, mas não é minha especialidade. Nós temos no nosso grupo, na nossa equipe, uma pessoa que, inclusive, está com a incumbência de organizar o plano de governo da nossa proposta para o futuro governo Ciro Gomes, que é o deputado federal Mauro Benevides Filho. Ele, sim, é um expert do assunto, ele entende. Pouca gente aqui no Ceará, na área política, eu acho que ninguém entende como ele. Então, ele consegue, inclusive, reunir pessoas da academia, estudiosas dos números da economia do Ceará e do Brasil, né? Então, o Maurinho ele é capaz de dar aula sobre esse assunto. Agora, há que se, de fato, perguntar para as pessoas, em geral, como é que está a vida. Então, a gente tem alguns números aí que são muito conhecidos, né? Do Ceará está hoje numa posição desconfortável de segundo estado mais pobre do Brasil, com as nossas famílias quase a metade dependendo de auxílios, de Bolsa Família, enfim, que é o que a gente não quer, que toda família quer crescer, toda família quer ter seus filhos empregados, a gente faz um esforço muito grande para que as crianças estudem e evoluam, mas depois que elas consigam a colocação no mercado de trabalho. Então, não é, infelizmente, o que a gente tem observado. Pelo contrário, como, infelizmente, muitos não conseguem, infelizmente, vários derivam para a violência. Então, o mercado, como é que chama? O crime organizado, ele acaba capturando as nossas crianças e os nossos índices de violência, infelizmente, são os piores, quase os piores do Brasil. Lúcio, a minha próxima pergunta cita o deputado Mauro Filho, mas eu queria pedir licença para contar uma historinha muito engraçada sobre o pai dele, o deputado, né, o Mauro Benevides Filho, desculpa, o Mauro Benevides, senador. Quando eu morava, o Maurão, né? Quando eu morava em Brasília, eu tenho um grande amigo no STF e ele contou uma vez, eu achei fantástica essa história. Ele contou que o senador Mauro ligou para pedir uma audiência com um dos ministros, eu não lembro exatamente quem era. E aí ele disse: mas quem está falando? Ele disse: o Mauro Benevides, o trabalhador do povo, o empregado do povo do Ceará. Eu achei muito incrível ele dizer isso. Eu me lembrei do deputado Mauro Filho, que é a minha próxima pergunta. Ele protagonizou um embate, né, nas últimas horas com o governador Humano, ali com relação a números da economia, enfim, né? Eu queria entender
Em que medida esse tipo de embate que põe o mal-estar de ex-aliados, ele é contributivo, né? Assim, foram trocas de farpas, né? Assim, tem inveja da minha formação, esse tipo de coisa. Eu queria entender como é que isso colabora ou se isso não colabora, assim, para a discussão que é importante, é como levar o Ceará para frente na perspectiva econômica, né? O que é lamentável aí é que o debate que precisa, é necessário, a gente precisa que haja, de fato, o conflito de ideias, né, de opiniões, de análises, de maneiras de enxergar os números, e que isso descambe para a questão pessoal. Então, só que a economia é muito complexa. Então, somente um expert pode discutir com outro expert. Eu não quero desmerecer ninguém, mas é, se você pega números e analisa de um determinado ângulo, se você for analisar, por exemplo, a situação de uma empresa, análise, um balanço da empresa, dependendo da, da forma, da manchete que você coloque, você pode colocar, nós fizemos aqui redução de tantos no endividamento. Mas de onde veio essa redução? Se a redução veio de um cheque especial, alguma coisa, quer dizer, você. Outra questão, dependendo de onde foi realizado esse investimento, você pode comprometer a médio ou curto prazo. Então, por exemplo, se um Estado ou uma empresa abre muitas frentes de investimento e assume compromissos que deverão ser honrados a médio prazo, se você não vai ter um caixa ou uma poupança para bancar isso, o que é que pode acontecer? Um monte um número enorme, no caso do Ceará, de obras, de ordens de serviço, que no final vão gerar uma frustração para aquelas comunidades que geram expectativas e que, até pior, se deterioram porque as obras não concluídas no seu devido prazo, no prazo previsto, elas acabam se deteriorando e tendo um retrabalho, um reinvestimento, e o custo é muito maior. E ainda pior nesse contexto, o retorno de cada investimento desse que tem que haver para a comunidade acaba não acontecendo. Então você vê, por exemplo, estradas lançadas para realização em 6 meses. Quando você vai atrás, está com um ano e meio, 2 anos, e tem uma cultura, infelizmente no Brasil, não é só aqui no Ceará, de obras que não são concluídas nunca. Aqui nós temos aqui o exemplo do Anel Viário, que se fala em 15 anos, mas eu acho que até mais do que isso. Hoje eu acho que o Anel Viário, o projeto original está até superadíssimo, porque quem anda lá já vê que está saturado, precisaria já talvez de uma terceira faixa para cada lado. Só um exemplo que eu estou falando, mas tem inúmeras. Eu não vi a lista, mas há uma informação de que tem mais de 600 obras paradas aqui no Ceará, sejam federais ou estaduais. Só fazer uma perguntinha rapidinho aqui. Lúcio, eu fico pensando se o fato de a campanha este ano estar extremamente caracterizada por ex-aliados de um lado e de outro, lados opostos, se isso faz com que a gente possa prever uma eleição extremamente polarizada nesse sentido. Porque, veja, não são pessoas que sempre estiveram em lados diferentes, são pessoas que estiveram no mesmo lado e agora são totalmente opostas, mas você conhece as vulnerabilidades do outro, né? Eu fico pensando se a campanha tem o risco de descambar para esse tipo de perfil, essa troca de acusação pública, enfim. O que você acha sobre isso? Eu acho que isso está meio que inevitável, né? Porque até na pré-campanha a gente já vê, infelizmente, manipulações da verdade. Eu estava falando da economia, mas isso existe em geral na política. De distorcer versões, de criar versões. Hoje em dia está muito se usando a palavra narrativa. Hoje tudo é narrativa, né? A palavra da moda, né? O jargão da moda é narrativa. Então, uma coisa que pode nem ser verdade, cada um, narrativa, né? cada um. O próprio presidente Lula disse lá no discurso para o então homem forte da Venezuela, disse: olha, se você tem um problema, você cria a sua narrativa e vai enfrentar a narrativa do adversário. E aí você segue em frente com a sua narrativa. Então, as coisas não deveriam ser assim, né? Como eu falei, a questão do caráter. Quando se promete uma obra para uma comunidade,
aquela comunidade cria uma expectativa, ou então enxerga ali já uma materialização de uma expectativa anterior. Então, isso aí cheira muito a estelionato eleitoral, que é uma expressão que se usa muito. Então, as tais narrativas, elas não podem sair da verdade. Então, tem fatos, e esses fatos eles precisam ser colocados dentro do que é real, e não criar fantasias. Falar ainda sobre política na perspectiva um pouco nacional, a gente está vendo aí o Caiado, um flerte com o PSDB. E aí eu lhe pergunto, Lúcio, o Ciro falou que não estaria no mesmo palanque de Flávio. Mas é por que exatamente? Pode ser por conta dessas questões do convocar? Como tem essa decisão em relação a tal ou não estar no palanque? Olha, a última notícia que eu vi era que o PSDB poderia ou poderá ter candidato a Aécio Neves. Então, por enquanto, essa é a perspectiva de que o PSDB tenha um candidato à presidência da República, e assim o Ciro deve seguir a linha do partido. Para o PL, claramente é importante que o Ciro apoie, sinalize para o Flávio aqui no Ceará, né? As circunstâncias, tanto que quando o Flávio, o André Fernandes, cuidou logo nas redes sociais de apoiar o Ciro, logo depois do escândalo lá que envolveu o Vorcar, ou seja, existe uma necessidade do Ciro por ser essa pessoa presidenciável, ele é uma pessoa pública nacionalmente, né? O senhor acha que existe uma brecha para ultrapassar essa má imagem, digamos assim, entre muitas aspas, tá? Eu estou usando esse termo só circunstancialmente, com relação ao Flávio Bolsonaro, por conta dessa investigação do Banco Master, Vorcaro, pode-se ultrapassar isso, ou o Ciro realmente bater o martelo, não vai subir no mesmo palanque, vai depender do Aécio, como é que está isso? Bom, eu queria lembrar que depois da eleição de 22, o Ciro tinha anunciado para ele mesmo que não seria candidato a mais nada. Então, claro que ele externou isso, isso foi muito divulgado naquele período, e a atual pré-candidatura dele, uma futura candidatura dele, nasceu aí porque eu sempre digo assim, que a pessoa sai da política, mas a política não sai dele. Então, no caso, ele saiu da política, queria sair da política, mas ele continuou aquele animal político de estudar, de ficar indignado, e isso ele continuou. E acabou que ele começou a se reunir com o Tasso Gereissati e avaliar. O senador Tasso, a gente sabe que hoje não é candidato, mas esse movimento acabou agregando. Roberto Cláudio, aí depois se iniciou uma conversa com o capitão Wagner, que até então não existia essa proximidade, e depois foi agregado também o PL do deputado André Fernandes. Então, depois de vários almoços, vários encontros, eles chegaram à conclusão que essa oposição, quer dizer, as oposições, deveriam deixar de lado momentaneamente essa questão nacional e partir para apresentar uma alternativa para o Ceará, para o modelo que está sendo vivido hoje no Ceará. Então, naquele primeiro momento, o Ciro continuou sem querer ser candidato. Ele continuou, inclusive o nome dele sempre tinha sido Roberto Cláudio, provocou o senador Tasso, mas enfim, o nome dele que ele queria era do Roberto Cláudio, ex-prefeito, melhor prefeito da capital, Roberto Cláudio. Só que a coisa evoluiu e para, digamos assim, juntar melhor todas essas frentes de oposição, o nome acabou sendo convergindo para o nome do Ciro. Então, hoje, a mensagem é que é uma mensagem para apresentar ao povo do Ceará uma alternativa ao modelo que hoje está sendo praticado no Ceará. Então, as primeiras, digamos assim, iniciativas já estão, inclusive, sendo colocadas, agora mesmo na semana passada, quando foi apresentado o roteiro para a elaboração do plano de governo, já foi sinalizada uma redução da máquina. Então, a crítica é essa. A crítica não é exatamente a pessoa do governador Elmano, é ao modelo.
Então, esse modelo inchado, modelo de trazer todo mundo em nome de um projeto político e não em nome de um projeto alternativo de crescimento do Estado, que é o que a oposição, que o Ciro está liderando, é essa alternativa que está se colocando. Então, colocando como exemplo, porque eu acho que o líder tem que dar o exemplo, não pode simplesmente falar e fazer diferente. Então, o líder, o eventual futuro governo do Ciro, ele já começa já dando um sinal, mas aí dá bilhão, até parafraseando lá uma entrevista que o Ciro deu no passado, dá bilhão, dá bilhão, uma redução já drástica da equipe para, assim, até me antecipando, não que aqueles assuntos seriam deixados de lado, pelo contrário, todos serão priorizados. Agora, os recursos vão ter que aparecer e é o líder dando um exemplo. Agora, Lúcio, dentro dessa perspectiva de acoplar ali as pessoas, quem a campanha deve realmente promover, apoiar para o Senado? É o Alcides ou é o Wagner? Não, nessa composição, o que está certo hoje é o Ciro na cabeça de chapa para é uma posição chave, né, fui traído aqui. Pois é. É isso. É isso. Uhum. Pois bem, e aí o que está acertado em princípio é isso, é o capitão Wagner para uma vaga de senatória, que é do União da Federação, né? E o outro é o pai do André, o Alcides, deputado Alcides, para outra vaga, que é o que está posto hoje. O Ciro já também nem faz segredo que dizer que tem a preferência do ex-prefeito Roberto Cláudio para vice-governadoria. Então, isso aí ainda não está decidido, mas a perspectiva da chapa é essa aí. Lúcia, aqui a gente tem o café para o próximo. Eu vou ler aqui o café que deixaram para você. Ai, peraí, aqui. Só um detalhe, fazendo merchandise aqui no nosso jornal está, da edição de hoje, tá? Que está também no portal. Acho que eu vou conseguir ler aqui, ó. Vai dar certo. Segurar isso aqui. Muito outro merchandise, vocês estão vendo, né? A pergunta do último entrevistado, Chagas Vieira, coordenador da campanha, a reeleição do governador Eumano, a pergunta foi: o que eu gostaria de saber, qual seria a sua contribuição para que o debate, essa questão que a gente vê muito hoje da desinformação, das fake news, da baixaria, sabe, a utilização criminosa da inteligência artificial, de que forma que você, como político ou como pessoa pública, se for uma pessoa pública, você enxerga essa situação e que contribuição você pretende dar para que esse problema ele seja minimizado? Bom, eu acho que a gente tem que dar o exemplo. E aí o Chagas hoje, inclusive, está no PDT, mas quem é precursor de fake news no Brasil é o PT. E o Ciro sofreu isso lá desde sempre, desde quando, inclusive, ele era aliado do PT lá atrás. E isso tem sido uma fake news. Antigamente não se chamava fake news. Fake news é uma coisa mais nova, né? E hoje em dia, esse nome, né? Pois é, podia ser uma expressão em português, né? Podia ser uma expressão em português também, né? Mas enfim, eu acho que a gente tem que dar o exemplo. Você vê, quando nós fomos fazer o lançamento da pré-candidatura do Ciro lá no Conjunto do Ceará, quando nós chegamos, todo o percurso ele estava, digamos assim, decorado, entre aspas, com faixas que não foram produzidas por nós, pela nossa equipe. Então, obviamente que faixas bem feitas, né, com gráfica, aquele material produzido em computador e realizado, não era faixa improvisada. Quer dizer, qual era a faixa que não estava produzida, para a gente deixar bem claro? Não, eram faixas dizendo de apoio do Ciro e vice-versa, para presidente. Eu já falei aqui que a candidatura do Ciro, por enquanto, é o Aécio Neves, né, que pode ser o candidato do partido. Então, lá se dizia que o Ciro apoiava A, B, C, enfim.
como não foi um material produzido por nós, alguém produziu, obviamente. O próprio Ciro disse, quando tem um peba em cima do toco, alguém colocou o peba em cima do toco. Peba, para quem não sabe, é o tatu. Isso é do sertão, né? Eu vi isso, quem falava isso, acho que era o ex-governador Manuel de Castro, mas é a expressão do sertanejo, né? Quem viu um peba em cima de um toco, aí é porque alguém colocou, porque o peba simplesmente não sobe sozinho no toco, né? Então, mais ou menos aí. Então, alguém colocou a faixa, alguém produziu e colocou lá a faixa. Isso é fake news, é baixaria, isso é uma prática condenável, isso é crime eleitoral. Entendeu? Então, o que eu estava dizendo é que a gente precisa dar o exemplo. E esse tipo de coisa a gente não vai fazer. Produzir material com caricatura e etc., a gente não vai fazer. Então, a nossa campanha ela vai ser conduzida em alto nível, apresentando as propostas, apresentando as críticas, mas faz parte, porque se a gente não tivesse crítica, estaríamos todos juntos, que seria a unanimidade que eles perseguem. Então, junta todo mundo, aí um cargo para cada um, cala a boca de todo mundo, fica todo mundo junto, ninguém contesta e elege lá quem eles querem. Então, não pode ser assim. Então, a crítica é democrática, faz parte da democracia. Se a gente estiver na situação mais na frente, todas as críticas serão bem-vindas, e desde que publicadas e dentro do civilizado, digamos assim. Lúcio Gomes, por favor, qual é o seu café para o próximo? Cortesia aqui em forma de pergunta. Bom, Vamos lembrar que a gente não sabe quem é o próximo, tá? Pois é, eu também não sabia quem tinha sido o anterior, o antecessor, mas vamos lá. Eu acho que dentro dessa mesma linha, eu acho que isso é uma questão que deve ser bem colocada, é perguntar se a pessoa, que vai estar aqui depois, se ele, colocando a mão na consciência, se ele dá o exemplo, se ele está procurando liderar pelo exemplo. Muito bem. Agora é a minha hora preferida deste programa. É aquele momento, você que é artista, de uma família artística, né? Ninguém sabe se é mais atleta ou se é mais artista. Sabe, ou se é comentarista de futebol, quem entende ele entende tudo, né? Lúcia, eu queria que você nos contasse um livro, eu sei que é difícil, mas um livro que você escolhesse como o seu predileto e uma canção. Aí só um adendo sobre a canção. Já cantaram aqui, já bateram os pezinhos, já mexeram as mãozinhas. Gente, espera então que fica à vontade, viu? Se você trouxer o Ciro aqui, ele vai cantar. Ele vai já vir, foi convidado, né? quero convidar aqui publicamente também o pré-candidato ao governo do estado, Ciro Gomes, para estar aqui com a gente. Eu não tenho essa coragem, não. Mas eu gosto, como eu falei, eu gosto muito de música. E quantas músicas aqui, se eu for puxar, nós vamos passar aqui. Mas vamos lá, se é para puxar uma, eu vou puxar uma de um brasileiro que fez... Quantas músicas de bossa nova fizeram sucesso e são maravilhosas, mas eu vou puxar uma só aqui, de um brasileiro que fez sucesso no exterior e, ironicamente, a música é em inglês, Feelings, do Maurice Albert. Não conheço. Não, Je ne sais pas, como a gente não francês. 1975, por aí. Fala sobre o quê? Sentimentos, mas... Agora, você perguntou sobre livro também. Também fica difícil puxar, mas eu vou puxar aqui O Conde de Monte Cristo, que de fato é um livro que fala, eu não estou querendo nem fazer, por favor, nem fazer nada de analogia com a vida real atual, não, mas é um livro que trata sobre injustiça e sobre cálculo, frieza e sobre vingança. Então, vingança sempre é um tema aí que está no cinema muito explorado, né? Esse livro, inclusive, ele foi baseado nele, foram realizadas algumas versões, mas nada como o livro. Eu recomendo a leitura do livro, O Conde de Monte Cristo, Alexandre Dumas, francês. Lúcio Gomes, muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal Estado, no videocast Caráter. Muito obrigado a vocês.
Jornal completando 90 anos, cheio de notícias boas, pessoas importantes, que têm projetos para contribuir com aqui, né, com o governo do estado. Eu desejo que vocês tenham sucesso na campanha, seja uma campanha bonita para todo mundo, tá, Lúcio? Ok, eu não sei se falei, mas na campanha do Ciro de 90, já faz um tempinho, eu participei também na área de infraestrutura. Claro que tinha um conselho político, mas foi uma campanha muito bonita. O Ciro ganhou em Fortaleza em todas as sessões, algumas delas até por unanimidade. No estado do Ceará, ele ganhou, acho que só não ganhou em, acho que em 2 municípios. Então, foi uma campanha muito bonita, que foi festa, do começo até o fim. É o que a gente pretende fazer quando a gente de fato puder começar a campanha, que a gente leve a alegria, leve a esperança, leve uma mensagem de que os bons tempos do Ceará, eles voltarão e voltarão com Ciro Gomes. Boa sorte. Da nossa parte, o compromisso com responsabilidade. Com certeza, isonomia, informação para todo mundo, para as pessoas decidirem quem elas querem votar, é o mais importante, é o nosso papel. Obrigado, Kelly. Obrigado, Gabriela. A gente encerra Obrigado. mais um episódio do videocast Caráter com o caráter de Lúcio Gomes.